Prepare-se, torcedor, porque o que vamos revelar hoje tem tudo para se tornar uma das histórias mais polêmicas e dolorosas do futebol brasileiro nos últimos anos. Imagine um jogador jovem formado na base, que se transformou em um verdadeiro tormento para as defesas adversárias. Imagine também que esse atleta, dono de dribles que arrancavam suspiros e aplausos, simplesmente deixa o clube no momento em que estava prestes a atingir seu auge. É o tipo de decisão que mexe com o orgulho e a paciência de qualquer torcedor apaixonado. Estamos falando de uma venda que envolve milhões, mas que, para muitos, não paga a perda esportiva que o Palmeiras acaba de sofrer. E os detalhes que você vai conhecer agora vão deixar essa ferida ainda mais aberta. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e deixe a sua opinião nos comentários, porque o que aconteceu com John John é daqueles episódios que dividem opiniões, mas que, no fundo, têm um peso enorme para o futuro do Verdão. Segundo informações confirmadas pelo site Verdão News, o meia foi negociado com o Red Bull Bragantino por 4,5 milhões de dólares, correspondentes a 60% dos seus direitos econômicos. Há ainda uma cláusula que pode acrescentar mais 2,5 milhões, mas isso depende de metas que nem sempre são fáceis de alcançar. Para alguns dirigentes, foi uma oportunidade de ouro para fazer caixa. Para muitos torcedores, foi uma troca de um trunfo técnico por um valor que beira o irrisório diante do talento que se perdeu. John John não era apenas mais um jogador no elenco. Ele era o segundo melhor driblador do Brasileirão 2025, com média de 2,9 dribles por partida e um aproveitamento de 59%. Para quem entende de futebol, sabe que esses números não são comuns. Estamos falando de um atleta capaz de resolver jogos travados, de criar oportunidades onde não havia espaço, de provocar erros na defesa adversária e, muitas vezes, de arrancar cartões de jogadores rivais. Só para comparar, o líder do ranking, Coelho, do Atlético MG, tem 3 dribles por jogo, mas com 58% de acerto. Ou seja, John John superava o líder em eficiência. Essa é a prova de que, em termos técnicos, ele era um patrimônio que o Verdão deixou escapar. E quando olhamos para a lista dos melhores dribladores da competição, a situação fica ainda mais preocupante. Ao lado de John John, nomes como Paulo Henrique, do Vasco, Mosquera, do próprio Bragantino, e Soteldo, do Fluminense, completam a elite dos mestres do drible. Todos, sem exceção, têm impacto direto no desempenho ofensivo de seus times. Agora, o Bragantino conta com 2 deles, John John e Mosquera. Isso significa que o Palmeiras não só perdeu um talento, como também entregou ao rival uma combinação que pode se tornar mortal para as ambições alviverdes na temporada. Uma dupla que promete pesadelos para qualquer defesa, inclusive a do próprio Verdão. O mais intrigante é tentar entender o que levou a diretoria a tomar essa decisão. De acordo com fontes do Verdão News, Abel Ferreira não via John John como peça-chave para o seu esquema tático. O técnico apostava em outras alternativas no meio-campo e acreditava que poderia suprir a saída com reposições internas. Mas, será que isso basta? O futebol brasileiro, e especialmente o Campeonato Brasileiro, tem um histórico de jogos extremamente truncados, em que a genialidade individual faz toda a diferença. Jogadores como John John não são apenas peças de reposição, são armas raras, capazes de mudar o rumo de uma partida em uma jogada isolada. E essa escolha se torna ainda mais questionável quando lembramos que o Palmeiras já teve dificuldades para furar retrancas nesta temporada. Quantos jogos não terminaram em empates frustrantes, justamente por falta de um jogador que pudesse quebrar a linha de marcação? Quantas vezes o Verdão precisou de um drible inesperado para abrir espaço e criar uma jogada de perigo? Pois, agora essa função vai parar nas mãos de um jogador que, ironicamente, poderá fazer isso contra o próprio Palmeiras. E para a torcida, essa é uma sensação de impotência difícil de engolir. Outro ponto que gera revolta é a relação custo-benefício dessa negociação.
Se considerarmos o valor do dólar atualmente, os 4,5 milhões recebidos não representam um impacto tão grande no orçamento de um clube do tamanho do Palmeiras. Estamos falando de um valor que poderia ser obtido em outras transações ou até mesmo com o desempenho esportivo do próprio jogador dentro de campo. Afinal, dribles bem executados geram gols, e gols geram vitórias, que por sua vez significam premiações em campeonatos e exposição internacional. O retorno financeiro indireto de manter John John poderia ser muito maior do que o valor recebido agora. E não podemos esquecer que, no futebol, confiança é tudo. John John estava em um momento de crescimento, ganhando cada vez mais espaço e se adaptando às exigências da Série A. Jogadores com esse perfil costumam ter uma curva de evolução acelerada, especialmente quando começam a se destacar contra adversários de alto nível. Vender nesse momento pode significar ter dado ao Bragantino o melhor período da carreira de John John, sem que o Palmeiras colha os frutos desse amadurecimento. É como plantar, cuidar e, na hora de colher, entregar a fruta para outro degustar. Há também um fator psicológico importante. Quando um jogador jovem e talentoso deixa o clube dessa forma, outros atletas do elenco podem se sentir inseguros sobre seu próprio futuro. A mensagem que fica é de que, mesmo tendo desempenho acima da média, nada garante que o clube vá manter você por mais tempo. Isso pode afetar o comprometimento e até a motivação de outros jovens talentos da base, que começam a olhar para fora como o caminho mais seguro para a valorização. No longo prazo, essa mentalidade pode enfraquecer o projeto esportivo. O torcedor, por sua vez, sente essa perda de forma visceral. Não é apenas sobre estatísticas ou cifras, é sobre a expectativa de ver um garoto da base se consolidar, criar identidade com a camisa e ser protagonista em grandes momentos. É sobre a emoção de ver alguém driblando com a naturalidade de quem nasceu para jogar bola, com aquele toque de improviso que faz o estádio levantar. Perder isso é como perder um pedaço do encanto do futebol, e o torcedor do Palmeiras sabe muito bem reconhecer quando algo valioso escapa pelas mãos. E o pior é que o campeonato ainda está em andamento e as chances de John John brilhar contra o Palmeiras são reais. Imagine o cenário. Um jogo decisivo, o Bragantino precisando de um gol e John John, com a bola nos pés, deixando para trás defensores que até ontem eram seus companheiros. A imagem, por si só, é capaz de causar calafrios na torcida alviverde. E caso isso aconteça, a cobrança sobre a diretoria será implacável, pois não haverá argumento capaz de justificar tal escolha. A imprensa esportiva já começa a tratar o caso como um dos negócios mais polêmicos do ano. Analistas ressaltam que, no mercado internacional, jogadores com números semelhantes de dribles e eficiência costumam ser vendidos por valores muito mais altos. Isso levanta uma questão. Será que o Palmeiras subestimou o valor de John John? Ou será que havia uma pressão interna para fechar o negócio rapidamente? Essas perguntas ainda ecoam nos corredores do Allianz Parque, mas as respostas, se vierem, talvez não sejam suficientes para acalmar os ânimos. Enquanto isso, o Bragantino comemora. O clube de Bragança Paulista, que já vinha se destacando como um projeto sólido e ousado no futebol brasileiro, agora tem em mãos uma peça que pode ser determinante para alcançar voos mais altos. A união de John John com Mosquera promete ser um espetáculo à parte, com jogadas rápidas, imprevisíveis e de alto nível técnico. Se essa dupla funcionar, pode transformar o Massa Bruta em um adversário ainda mais perigoso na briga por vagas na Libertadores e até pelo título. Para o Palmeiras, o desafio agora é tentar preencher essa lacuna. A diretoria e a comissão técnica precisam encontrar soluções criativas para suprir a ausência de um jogador com características tão específicas. Isso pode envolver promover jovens da base, mudar a forma de jogar ou até buscar reforços no mercado. Mas nenhuma dessas opções garante que o impacto será o mesmo. Substituir um driblador nato não é como trocar peça por peça. É quase como tentar ensinar a arte da improvisação,
algo que poucos dominam de verdade. A novela da saída de John John ainda terá muitos capítulos. Os torcedores vão acompanhar cada jogo do Bragantino, torcendo para que ele não brilhe demais, mas, ao mesmo tempo, com a curiosidade de ver até onde ele pode chegar. Já os dirigentes vão viver com o peso dessa decisão, sabendo que qualquer sucesso do jogador será, de alguma forma, um lembrete constante do que foi perdido. E no futebol, como na vida, algumas oportunidades não voltam. Talvez essa seja uma delas. Por isso, inscreva-se no canal, ative as notificações e comente aqui embaixo. Você acha que a venda de John John foi uma decisão inevitável ou um erro histórico que pode custar caro ao Palmeiras?